Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre a minha profissão, fico muito feliz, né? Então, a professora já fez a minha apresentação, né? Eu vou deixar aqui com vocês o meu contato, no final até da apresentação, eu posso passar novamente aqui o meu e-mail, caso vocês fiquem com alguma dúvida, ou quero conversar um pouquinho mais sobre a profissão, se vocês tiverem interesse, ok? Bom, então o que que é engenharia, gente, né? Vocês estão aqui, se interessaram no tema, então vocês vão ter, né, tem essa curiosidade de saber o que que é engenharia. O que que a engenharia faz, por que que o engenheiro existe, né? Por que que existe essa profissão? Então, engenharia, ela trabalha com planejamento, com projeto, com construção, com operação e manutenção. Mas isso do quê? Só de obra? Não. Isso aqui, gente, a gente pode fazer um produto, a gente tem aí projetos, né? A gente pode trabalhar assim, poxa, a nave espacial Apollo 11 foi todo um projeto, então teve um planejamento, teve o desenvolvimento do projeto, a construção, a operação e a manutenção de tudo isso. Um capacete de motocicleta, tem todas essas etapas, e tudo isso o engenheiro está envolvido, tá? Sempre que a gente vai desenvolver um produto, o engenheiro está envolvido nesse tipo de atividade, né? Então, a gente faz planejamento, planeja, vê o que que vai fazer, entende o que que tem que fazer, vê quais são os objetivos, onde temos que chegar, né? Desenvolvemos o projeto, construímos, né? Pode ser um protótipo ou uma casa, né? A gente faz a operação disso e a manutenção também, tá? Aqui. E com o que o engenheiro civil, né? Que é no meu caso, o que o engenheiro civil vai trabalhar? Então, ele trabalha com uma série de coisas, né? A gente acha que quando a gente faz um vestibular, a gente passa no vestibular, a gente escolheu a nossa profissão. Aí, depois que a gente se depara, né, com o final da universidade, acabou a faculdade, tem mais um monte de coisas dentro da minha profissão que eu posso trabalhar. E dentro da engenharia civil, a gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer, né? Então, a gente pode trabalhar com construção, projeto, né, planejamento de estradas, de pontes, né? Então, existe uma disciplina específica para trabalharmos com pontes, né? Com projeto de pontes, com construção de pontes. Usinas e barragens, então, usinas hidrelétricas, barragens de contenção de rejeito, como a gente teve as que romperam recentemente aqui no Brasil, são de responsabilidade do engenheiro, tá? Barragem para geração de energia, reservatórios aí para rede de distribuição de água, né? Então, a gente está tendo uma crise hídrica agora, o engenheiro está fortemente envolvido com isso, porque o engenheiro estuda as chuvas, né? O volume de chuva que vai ter, e dimensiona esses reservatórios e ainda trabalha com a distribuição aí dessa água, né? Então, a construção de barragem para reservatório de rede de distribuição de água, reservatório de água, também é responsabilidade do engenheiro civil. Edifícios, né, as estruturas que a gente tem, que a gente precisa construir, então os edifícios são de responsabilidade do engenheiro civil. Aqui a gente conversa muito com os arquitetos, né, o arquiteto ele faz a parte estética, o arquiteto ele é um artista, né, bem dizer, então ele faz toda a parte estética, e o engenheiro civil é encarregado de fazer com que essa obra que foi desenhada pelo arquiteto fique de pé, né, que isso funcione, que seja funcional. Então, construção de edifícios, de residências, de casas, o engenheiro civil também trabalha com isso, desde a parte lá de projeto até a parte da manutenção, né? Portos, né? Então, a construção de portos, operação e manutenção de portos também é a área do engenheiro civil. Os aeroportos, né? Eu mesma já trabalhei aqui no aeroporto Afonso Pena. Então, aeroportos, a parte de manutenção de pista, sinalização, manutenção do próprio terminal de passageiros, do terminal de cargas, tudo isso é responsabilidade do engenheiro civil.
e toda a área de saneamento. Então, toda a parte de rede de tratamento de coleta, tratamento de esgoto, rede de distribuição de água, é tudo função, é tudo responsabilidade e atribuição do engenheiro civil. Aqui a gente conversa muito com a engenharia ambiental, mas a engenharia ambiental, se a gente for analisar as nossas atribuições perante o Conselho Federal de Engenharia, o Conselho Regional também de Engenharia, as atribuições do engenheiro ambiental são todas contempladas dentro das atribuições do engenheiro civil. Então, a engenharia ambiental, recentemente, né, eu sou coordenadora do curso também de engenharia ambiental, recentemente o curso de engenharia ambiental sofreu uma diminuição muito grande de procura de mercado de trabalho, justamente pelo fato do engenheiro civil trabalhar com a parte ambiental também, tá? Ai, professora, mas é tudo matemática e física, eu só vou fazer matemática e física, não vou trabalhar com outras coisas? A matemática e a física são ferramentas que o engenheiro usa, tá? Hoje em dia a gente tem o advento do computador, tá? E a gente trabalha muito mais com gestão e com tomada de decisão do que fazendo contas propriamente dita, tá? A gente, sim, estuda muita matemática, a gente estuda muita física, né? Então, por exemplo, até recentemente o meu marido tá fazendo doutorado em engenharia biomédica. E eu, como engenheira civil, consigo ajudar ele em muitas coisas, porque envolve muita física, né? Desenvolvimento de próteses para pessoas que estão debilitadas, então envolve muita física, eu consigo ajudar ele, ajudar em muitas coisas que a física é base para o engenheiro civil, né? Então, para todas as engenharias, na verdade, a física e a matemática são básicas, são como se fossem niveladoras, né? É preciso gostar? Ah, é preciso gostar, sim, de engenharia, né? De matemática, de física para cursar uma engenharia. Mas não é só isso que eu vou fazer na minha vida, tá? Como eu disse, o engenheiro está hoje muito mais envolvido com gestão, com administração, com tomada de decisão, do que com sentar, né, e fazer continha na calculadora, porque hoje a gente tem computador, tem programas que fazem isso, né? Então, o engenheiro, o que ele tem que ter é a sensibilidade de que se o programa está fazendo, né, às vezes algum dado de entrada que a gente tenha colocado está errado, o programa faz uma conta, o engenheiro tem que ter a sensibilidade de identificar que aquela conta está errada ou que tem alguma coisa errada naquele cálculo, né? Porque o programa só vai fazer o que a gente mandar. Então, muitas vezes a gente acaba entrando com algum dado errado e saindo com o resultado errado. E aí que o engenheiro tem que ter a sensibilidade de identificar que isso está errado, né? Por isso que a gente estuda tanto. Então, quais que são as habilidades do engenheiro? O que o engenheiro precisa saber, o que o engenheiro vai fazer a hora que ele se formar? Então, o engenheiro ele vai basicamente criar soluções, tá? Então, ele tem um problema, tem que encontrar uma solução para esse problema. Como eu disse, matemática, física, informática são ferramentas que a gente vai usar para isso, né? Fazer uma análise de custos. Então, ver se o produto que nós estamos desenvolvendo é viável. Eu preciso saber se o quanto eu vou gastar vai compensar o quanto eu vou ganhar depois com esse produto. Em quanto tempo esse produto vai me dar um retorno? Então, por exemplo, né, usina hidrelétrica. É um investimento altíssimo, muito grande para você construir. Então, uma construtora, quando ganha uma concessão para construir uma usina hidrelétrica, investe muito dinheiro. E é preciso fazer uma análise, porque essa construtora ela vai ter o direito de explorar essa usina durante 30 anos. Então, o quanto ela investiu, ela vai conseguir ter esse retorno durante esses 30 anos? O engenheiro civil também vai fazer essa análise. Não só o civil, qualquer engenheiro consegue fazer essa análise de custos, né? Ela vai conseguir recuperar o dinheiro que ela gastou na construção durante esse tempo. Se ela conseguir recuperar, vale a pena ela fazer esse investimento. Se ela não consegue recuperar, poxa, ela investiu tanto que vai levar 50 anos para recuperar e ela só tem direito de explorar durante 30 anos, então não vai valer a pena ela fazer esse investimento. Então, a gente faz essa análise de custo. Tá? Tomada de decisão, decidir se, vamos investir, não vamos investir, vamos reduzir alguma coisa, vamos mudar, né? Então, a gente pode mudar, a gente tem, por exemplo, faz um estudo de alternativas, eu vou construir uma rodovia, eu
vou estudar quais alternativas eu tenho para construir essa rodovia. Eu vou ligar a cidade A com a cidade B. Então, eu vou fazer 3 alternativas e vou escolher qual delas eu vou trabalhar. Então, a tomada de decisão é uma habilidade que o engenheiro civil, né, o engenheiro, falo do engenheiro civil, insisto em engenheiro civil, pois é a minha profissão, mas os engenheiros, né, todos os engenheiros têm que ter essa habilidade. E isso tudo vocês vão desenvolvendo ao longo do curso, né? Desenvolvimento e gerenciamento de projetos, geralmente o engenheiro ele é um líder, né? Ele tem outras pessoas trabalhando junto com ele, tem os desenhistas, tem os técnicos, né? A gente tem aí o pessoal que trabalha com obra, tem o mestre de obra, tem o servente, né? Então tem uma série de pessoas, tem os estagiários que o engenheiro tem que administrar, né? Tem que gerenciar. Tem que ter habilidade de comunicação, pois já que ele vai ser um líder, ele tem que conseguir conversar e se relacionar aí com as pessoas de uma maneira efetiva. Lógico, atividade de liderança, de motivar as pessoas, né, de não deixar a equipe desmotivada, então tem que ter habilidades aí de liderança. A gente tem que ter a capacidade de avaliar corretamente o impacto que a nossa obra vai gerar no meio ambiente, então nós também estudamos para isso, né? Veja que eu estou falando aqui de coisas que não envolvem só a matemática e a física, né? Então, envolve outras habilidades que a gente desenvolve também durante a universidade. Então, como é que eu vou construir um reservatório, né? E como é que esse reservatório vai ser construído sem que eu tenha que fazer grandes desapropriações, ou então que eu afete a fauna e a flora da região, como é que eu vou impactar aí a minha sociedade, tá? A gente tem a responsabilidade, tem que desenvolver essa habilidade de utilizar recursos que vão incentivar o desenvolvimento sustentável, então materiais alternativos para construção, soluções de energia alternativa, né, energia sustentável. Um exemplo que eu dou aqui é, por exemplo, o tijolo, né, o bloco cerâmico que a gente costuma usar, que ele é feito de barro. Hoje em dia já existem soluções em que eu posso usar um bloco, né, para construir um tijolo que é feito de entulho, tá? Então o engenheiro também tem que pensar nessas coisas, fazer pesquisa, né, e desenvolver aí recursos e utilizar esses recursos que vão promover esse desenvolvimento sustentável, tá? E é claro, né, por último aqui, ser bom com números, que a gente vai estar sempre trabalhando com números e a gente desenvolver aí essas habilidades vai ajudar a gente aí, a gente ser bom com números ajuda a gente a desenvolver, na verdade, essas habilidades. Qual que é a responsabilidade social que o engenheiro tem? O engenheiro, ele tem o poder de transformar a sociedade, então ele tem o poder, que nem eu falei, a gente vai desenvolver um produto, então a gente vai mudar o ambiente que a gente está trabalhando. Eu vou construir uma usina, eu estou mudando o ambiente. Eu vou fazer a coleta de rede, vou fazer uma coleta em tratamento de esgoto, eu estou mudando esse ambiente, eu sou um agente transformador, tá? Então, o que acontece? No mundo atual, a profissão de engenharia, ela sempre está sendo cada vez mais necessária, tá? Durante a pandemia que a gente teve, o setor da construção civil foi um setor que não parou e foi um setor que apresentou um crescimento ainda muito grande, tá? Então, se vocês forem verificar o preço do material de construção, preço do tijolo, do aço, da areia, do concreto, né? Subiu muito, porque a demanda aumentou muito nesse setor agora durante a pandemia. Como a gente tem o costume, né? Tem a nossa oportunidade de trabalhar em locais abertos, foi um setor que, por exemplo, teve muito pouca parada durante essa pandemia, tá? Hoje em dia, o que a gente tem também é que os engenheiros, eles exercem vários cargos nas áreas da sociedade. Ele não é só focado em construção ou desenvolvimento do produto, tá? Então, os engenheiros, eles trabalham em escritórios de projeto, trabalham dentro da indústria, Renault, Bosch, Volkswagen, tem uma gama muito grande de engenheiros trabalhando dentro dessas indústrias, tá? Trabalham na administração,
de empresas, né? A gente tem vários, assim, é uma coisa assim que acontece muito comum de engenheiros que precisam trabalhar na administração, às vezes até na administração de empresas familiares, né, da própria família, e acabam alavancando a empresa cresce muito. Então, o engenheiro, durante a universidade, a gente trabalha com muita questão de solução de problema, a gente acabamos nos tornando os bons administradores. A gente tem muitos engenheiros trabalhando em bancos, seguradoras, tá? E até em laboratórios, né? Engenheiros químicos e até engenheiros civis trabalham em laboratórios para desenvolvimento aí de produtos. Se a gente for ver a Votorantim é uma empresa que tem laboratórios e tem engenheiros trabalhando dentro dos laboratórios para visar desenvolver aí produtos e recursos que são novos para nós podermos utilizar. Tá? A questão de sustentabilidade, né? Sustentabilidade, a gente não fala só da sustentabilidade ambiental, a gente tem a sustentabilidade social e a econômica todas trabalhando juntas, né? Isso é a sustentabilidade de uma maneira global, tá? Então, como o engenheiro ele tem esse poder transformador, ele tem que estar sempre olhando para a questão de sustentabilidade para não transformar o ambiente de uma maneira que seja insustentável, né? A gente tem a questão de que a ética ambiental, ela não pode sobrepor o interesse, o interesse pessoal, ele não pode sobrepor a nossa ética ambiental, a gente não pode ter interesses, que o interesse pessoal vai agir em detrimento do socioambiental, da sociedade ou do meio ambiente, tá? A responsabilidade também de seguir normas e legislações ambientais, isso daí é uma coisa que fica muito evidente quando a gente está construindo obras de infraestrutura, a gente sempre tem que fazer estudos de impactos ambientais antes de atuar numa obra de infraestrutura. Obra de infraestrutura é estrada, aeroporto, porto, né? São obras de infraestrutura, usinas hidrelétricas, né? Cumprir os nossos licenciamentos ambientais, então a gente sempre tem que ter, né, aí o nosso licenciamento, obter o licenciamento e daí então a gente pode fazer, né, a ação de transformar ali aquela região, aquele ambiente, né? A gente também tem o compromisso aí de desenvolver novos projetos, novos produtos e construções que evitem o desperdício de recursos, né? Então a gente tem aí uma onda verde vindo e a engenharia civil tem dentro dela, né, a construção de prédios que são sustentáveis. Por exemplo, eu vou construir um prédio em que eu tenha janelas que façam aproveitamento da luz do dia, luz do sol, e eu economize energia elétrica dentro do meu prédio. Captação de água da chuva, armazenamento e uso dessa água da chuva para quando eu vou dar descarga ou quando eu vou precisar fazer outras coisas, assim, por exemplo, como limpeza de calçada e etc. Então, tudo isso é tarefa do engenheiro e visa a sustentabilidade ambiental, social e econômica, porque com tudo isso eu estou economizando também, além de eu estar tratando bem o meio ambiente, eu economizo também. Tá? A gente trabalha com otimização dos espaços, principalmente tentando evitar a degradação do meio ambiente. Então, quando eu, por exemplo, otimizo um espaço de uma área de um reservatório, eu evito desapropriação e, consequentemente, eu estou degradando menos o meio ambiente, né? Eu tenho como responsabilidade também, né, e obrigação por lei de envolver a população nas decisões que eu vou tomar nos meus estudos. Então, eu preciso fazer consultas públicas quando eu vou fazer uma obra que vai impactar a sociedade. Eu necessariamente preciso fazer uma consulta pública. Então, eu faço essa consulta à população, eu envolvo a população nessa decisão que eu vou tomar, né? Aqui eu já falei, né, exemplo de aproveitamento de água da chuva e luz externa para a gente poder aí otimizar aí os nossos recursos, e também a preservação de patrimônios sociais, culturais, históricos também, tá? Bom, com relação à tecnologia, que é um dos temas aí da feira de vocês, o que a gente tem hoje de advento, né? Nós temos drones, né? A gente tem aí a parte de levantamento topográfico, vocês já devem ter ouvido falar de topografia, né?
Então, a topografia, ela vai me ajudar a entender qual que é o relevo do terreno, qual é o tamanho do terreno que eu tenho para construir a minha residência, né, ou a casa que eu vou construir. Então, os drones, hoje em dia, fazem esses levantamentos para a gente, né? Robôs na indústria, sensores, né? Então, por exemplo, sensores de monitoramento de barragem, para saber se a barragem está tendo alguma movimentação, se ela tem risco de romper. Impressoras 3D, vocês já devem ter visto em algum lugar casas sendo construídas com impressoras 3D. Automação de tarefas também está muito envolvido dentro da indústria. Armazenamento de dados e informações. Antigamente, a gente tinha que guardar todos os nossos cadernos, todos os nossos memoriais. Hoje em dia, a gente deixa tudo dentro do computador, né? Então, diminui um volume muito grande de informação que a gente consegue armazenar dentro do computador, né? Então, o histórico de todo o projeto fica todo salvo dentro das nossas nuvens aí. A simplificação de procedimentos industriais, construção em menos tempo, então a gente tem aí alternativas de construção em que a gente consegue construir mais em menos tempo. Um exemplo muito vivo que a gente tem aqui recentemente foi a China construindo hospitais em questões de dias no começo da pandemia. Vocês devem ter visto isso, né? Então, em uma semana, eles levantavam um hospital de campanha gigantesco e ainda colocavam os robôs para fazer a distribuição dentro do hospital, né, das pessoas que estavam, com as pessoas que estavam isoladas, os robôs faziam a distribuição da refeição e do medicamento, a pessoa ia até a porta do quarto, pegava da bandejinha do robô e entrava novamente para dentro do quarto. Aprimoramento da qualidade de uma edificação, à medida que eu tenho uma simplificação de procedimentos, que eu tenho uma automação de tarefas, consequentemente eu tenho uma melhora na qualidade, uma diminuição nos erros humanos que podem acontecer, né? E é isso, vamos para o próximo slide. Então, como é que é o dia a dia dentro da universidade? A engenharia são 5 anos de curso, a gente tem de manhã e de noite, né? Então, para quem tem interesse aí em cursar uma engenharia, como é que vai ser? Manhã e noite. Dentro da PUC, né? Falando pela PUC agora, como representante da PUC. Os 2 primeiros anos de engenharia são todas iguais, todas as engenharias têm os 2 primeiros anos iguais, e depois, no 3º ano, você escolhe para qual engenharia você quer seguir, né? Seja para produção, eletrônica, mecatrônica, mecânica, química, civil, você pode escolher, né? Então, você faz os 2 primeiros anos e ainda pode ter esses 2 primeiros anos como opção aí depois para trocar de engenharia na área que você quer seguir, tá? O objetivo, quando você cursa uma universidade, não é te formar um engenheiro que sai fazendo conta, mas sim um profissional completo. Então, como eu falei, vocês têm que ter muito mais habilidade do que fazer conta, simplesmente. Então, muitas vezes a gente tem aí disciplina de ética, disciplina de gestão socioambiental. Você fica, ai meu Deus, mas o engenheiro mecânico vai fazer gestão socioambiental? Vai, né? Vai cursar ética, filosofia, projeto comunitário? Vai, porque a gente precisa formar vocês como um profissional, né? E não como um fazedor de contas, tá? E a gente tem uma série de atividades ofertadas. Aqui a gente tem 2 fotos, as fotos aqui são fotos lá do nosso campus. A foto aqui de baixo é de uma aluna nossa construindo uma parede, então já no começo do curso a gente constrói uma parede, constrói uma casa, na verdade, né, com vocês, para vocês entenderem como é que funciona todas as etapas de uma obra, né? E ali em cima é a foto de uma turma aí fazendo ensaios geotécnicos dentro do nosso campo. Então, esses ensaios geotécnicos são para identificar como é que é o solo, e dependendo de como for esse solo, a gente faz uma fundação para daí a gente levantar a nossa obra em cima, tá? O que a gente tem de atividade, né, dentro da universidade? Então, a gente tem empresa júnior, né, a engenharia civil tem uma empresa júnior que é comandada por alunos e que fazem projetos para a sociedade, ganham dinheiro para isso, né, uma empresa que tem o seu lucro, tem o seu trabalho, né, vende esses projetos, são orientadas por um professor. A gente tem atividade de monitoria, eu mesma fui monitora quando fui aluna, em que a monitoria funciona da seguinte maneira: um aluno ajuda o outro aluno. É um aluno que já passou na matéria, que já cursou a disciplina, foi bem nessa disciplina,
e vai ajudar o aluno, então, o aluno que está cursando, a esclarecer dúvidas, fazer exercícios, o que for necessário. A gente tem atividade de iniciação científica, né, que é o projeto de iniciação científica, então, em que os professores têm linhas de pesquisa e os alunos ganham bolsa, então, para ajudar os professores a desenvolverem essa pesquisa. A gente tem programas de intercâmbio e dupla diplomação, agora falando pelo meu curso, a gente tem dupla diplomação com Portugal, você cursa 4 anos aqui no Brasil, 1 ano em Portugal, e você tem o diploma de engenheiro civil no Brasil e na União Europeia, tá? A gente tem um setor chamado PUC Carreiras, em que a gente consegue ajudar os nossos alunos a desenvolver o seu currículo, ajudar o aluno que tem problema, fica nervoso na hora da entrevista, a encontrar, né, o estágio. Então, tem um setor voltado para carreiras. Tem setor de apoio psicopedagógico. Então, como é que você faz para estudar? Então, lembra que eu falei que a gente está formando um profissional completo? Então, qual que é o meu tipo de perfil? Eu tenho mais uma memória fotográfica ou eu preciso escrever para memorizar o que eu tenho que estudar? Ou então eu preciso falar em voz alta? A gente tem esse setor de apoio psicopedagógico. E, claro, também esse setor ajuda alunos que tenham autismo, déficit de atenção, alguma dificuldade na aprendizagem. Eu tenho um aluno que é surdo, né? Então, ele tem esse setor de apoio, que daí ajuda a gente a entender quais são as necessidades do aluno, para o aluno ter esse suporte dentro da universidade, né? A PUC tem a característica, né, de ter o projeto comunitário, então, por ser uma instituição sem fins lucrativos, a gente tem o projeto comunitário, todos os nossos alunos fazem. Esse projeto comunitário é um trabalho voluntário, em que a PUC ajuda vocês, né, leva vocês até instituições, para poder aí fazer esse serviço voluntário. E também tem a prática de esportes, todas as universidades, no geral, têm isso. Então, tem centro esportivo, tem o curso de educação física, né? Então, a gente tem o centro esportivo, tem academia, tem competições, tem times, né? Tem o pessoal que são as meninas, as cheerleaders, tem uma série de atividades, é um universo de coisas que você pode fazer dentro da universidade mesmo, né? Então, você não fica retido só as atividades do seu curso, tá? Então, quando você entra na universidade, você tem toda uma dinâmica acontecendo lá dentro, e se você quiser, você pode passar o dia inteiro lá dentro, que o dia inteiro vai ter coisa para você fazer, tá? E é isso, pessoal.